Amém? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje em Gênesis, capítulo 29, a partir do verso de número 16. A palavra de hoje, ela pode parecer uma palavra para casais, mas na verdade ela é principalmente para quem não casou ainda. Por quê, pastor? Porque quem não casou, ao ouvir essa mensagem, vai tomar uma vacina, né? Vai tomar a tal da profilaxia. Então, se você não é casado, você é o grande ganhador da noite. Mas se você é casado, ela vai servir muito para você, talvez, ajustar alguma coisa no seu casamento. Quem é casado aí? Deixa eu ver a turma casada. Amém. Pronto, então, vamos lá. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre comunicação, não foi isso, pastor? Segredos para uma boa comunicação, né? Nós vamos falar hoje sobre como ter o casamento dos meus sonhos. Gênesis 29, verso 16, que diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, tenros, porém Raquel era formosa de porte, de semblante, bonita e atraente. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro homem, fica comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. No outro dia, ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da mais velha. Mais uma vez oramos, Pai, pedindo agora que o Senhor fale conosco e que mais uma vez o teu nome seja glorificado, demônios envergonhados e as famílias e os casais edificados no nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pode sentar. Como ter o casamento dos meus sonhos? Queridos, eu sou casado há 25 anos, eu tenho 4 filhos e eu trabalho com casais e família há 24 anos. Eu casei em outubro de 93, em janeiro de 94 eu assumi o Ministério de Casais da minha igreja e de lá para cá nunca mais a gente parou de trabalhar com casamento, com família. Se você me perguntar qual é a situação dos casais no Brasil e no mundo, eu diria para você, sem dúvida, dentro da igreja também, viu? Dentro da igreja também. Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que a maioria das pessoas que se casaram se frustraram com o casamento. A maioria das pessoas que casou ficou frustrada com o casamento. Os níveis de frustração são diferentes. A frustração de 0 a 10 foi 7, frustração pequena. Outros de 0 a 10, a frustração foi 4, frustração grande. Então, uns mais, outros menos, mas a maioria das pessoas se frustrou com o casamento. E a pergunta é: por que isso acontece com a maioria das pessoas que se casam, inclusive dentro da igreja? E a resposta é porque há uma grande diferença entre o sonho e a realidade. Uma coisa é o que a gente imagina, pensa, idealiza, sonha que vai ser o casamento. Outra coisa é o que é de fato o casamento. E essa diferença do ideal, essa diferença do sonho e da realidade é que faz muita gente ficar muito frustrada. Então, a gente tem aqui 2 mulheres casadas com o mesmo homem, Lia e Raquel. Algumas traduções trazem Leia. Eu já queria te mostrar 2 coisas interessantes aqui, bem no início. Primeiro, você vai ver que a Bíblia diz assim: a Lia tinha os olhos baços, tenros,
vírgula, mas a Raquel era bonita e atraente. Em outras palavras, a Lia era feia. Muito bem. A Lia era feia e a Raquel era bonita. Nós vamos fazer o seguinte: a Lia, ela vai representar a realidade e a Raquel vai representar o sonho, ok? Então a Lia era feia e a Raquel era bonita. Outra coisa interessante é o significado do nome delas. Cada nome tem um significado. O nome da minha filha mais velha, Maísa, significa pérola. O nome da minha filha mais nova significa, que é Bianca, significa branca, pura. Então a gente sabe que os nomes têm significados. O nome Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Olha só, Raquel significa ovelha mansa, ovelha tranquila. Lia ou Leia significa vaca braba, vaca selvagem. O Jacó casou com uma mulher feia e braba. É triste, irmão. Porque quando você casa com uma pessoa braba, mas bonita, você pelo menos apanha da beleza, né? Quando você casa com uma pessoa feia, mas gente boa, a beleza interior compensa a feiura exterior. Agora, casar com uma pessoa feia e braba é desesperador, e foi o que aconteceu com o Jacó. Quando a gente para pensar nisso aqui, todo mundo, quando está apaixonado, noivo, namorando, sonhando com alguém, só consegue ver o lado bonito do casamento. As pessoas que não casaram ainda, elas imaginam que vão conversar bastante, que vão dormir abraçadinho de conchinha, né? O povo que está namorando noivo, sonhando com casamento, imagina que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Só consegue ver o lado Raquel. Só consegue ver o lado agradável, bonito, legal, cheiroso. Ninguém para pensar no lado Lia, que é o momento da raiva, do nervosismo, da briga, da dificuldade. A gente, quando está apaixonado, só vê, só imagina, só idealiza, sonha com coisas boas. Ninguém consegue ver o lado difícil. Então a gente não para pensar nisso. E aí eu quero falar para você que é possível ter o casamento dos sonhos. Eu quero preparar quem não casou ainda, como fazer isso e manter isso. E eu quero talvez trazer algumas coisas novas para quem já é casado. Primeira coisa, para ter o casamento dos sonhos, a gente vai ter que sonhar. Então quem não casou ainda tem que ter sonhos, e quem já casou tem que ter coragem de voltar a sonhar. Então eu quero te fazer uma pergunta. Solteiro, qual é o seu sonho? Casado, qual era o seu sonho? Porque a sua realidade eu estou vendo aí do seu lado. Como é que você sonhava, né? Pastor, quando eu era garotão, quando eu era jovem, tinha 10, 15, 18 anos de idade, meu sonho era casar com uma loira. Meu sonho era casar com uma morena. Meu sonho era casar com a japonesa. Eu não sei, qual era o seu sonho? Como é o seu sonho, irmã? Pastor, meu sonho era casar com um cara de academia, bombado, grandão. E hoje você está aí ao lado de um urso de pelúcia, né? Barrigudinho, fofinho. Então o sonho é diferente da realidade. Talvez seu sonho era casar com alguém alto, né? Minha filha mais velha, Maísa, tem 1,73 m, eu acho, 72. Papai, eu quero poder usar salto e o meu marido ficar pelo menos do meu tamanho. É o sonho dela. Eu não sei qual vai ser a realidade. Então você queria casar como? Com uma pessoa de olho claro, com uma pessoa magra, com uma pessoa baixinha, porque você também é baixinho. Eu não sei como é que você imaginava fisicamente essa pessoa. Como é que você imaginava ela emocionalmente? Talvez uma pessoa mais calma, porque você é nervoso, nervosa.
pastor tem que casar com alguém tranquilo, senão vai ter muita confusão, né? Talvez você pensa solteiro, ou você pensava quando era solteiro, tem que casar com alguém que conversa, pastor, que fala, que agita, porque eu sou muito calado. E aí, você casar com outro falador também, vai ficar dois disputando quem fala mais, ou se casar dois calados, vai ficar duas múmias dentro de casa. Então, pastor, eu pensava em casar com alguém um pouco diferente, alguém mais assim, que resolve, né? A minha filha Bianca é artista, né? A minha filha Bianca é aquela compositora, canta, e é aquela coisa, a mente artística muito desenvolvida. E normalmente, não é regra, mas normalmente quem tem a mente artística desenvolvida, não tem a mente prática muito desenvolvida, né? Então a Bibi é aquela que esquece o carro com a farol ligado, a porta destrancada, esquece o celular na igreja. Ela falou, papai, se eu casar com um camarada igual a mim, a gente vai chegar em casa, você trouxe a chave? Não. Ih, nem eu esqueci. Cadê o celular para te ligar para alguém? Não sei. Deus que me livre, pai, eu casar com alguém igual a mim, eu tenho que casar com alguém diferente de mim, que é prático, que olha para trás, que lembra das coisas. Então, cada um tem um sonho a nível emocional também, e a nível espiritual. Pastor, meu sonho é casar com a mulher de Deus, com um homem de Deus, ou com alguém que é do altar, do louvor, ou da palavra. E tem a gente querendo pensar até na questão financeira. Tenho encontrado alguns rapazes que dizem, pastor, eu quero casar com uma mulher rica, né? Quero cuidar dela, do dinheiro dela, viajar com ela. Fora as irmãs que sonham em casar com um cara rico para ter vida de madame, né? E eu já encontrei quem disse para mim que não queria casar com a pessoa de dinheiro. Não, pastor, eu quero casar com gente de dinheiro. Não, gente de dinheiro é muito chato, eu quero casar com um pobre, miserável, que a gente passa as goteiras junto, a desgraceira junto, e quando a gente prosperar, prospera junto. Cada um tem o seu sonho. Eu não sei qual era o seu, não sei qual é o seu, mas eu sei qual era o sonho de Jacó. E a Bíblia diz que o sonho de Jacó se chamava Raquel. E que ele trabalhou 7 anos. E pareceram para ele poucos dias. Irmão, quando a gente está apaixonado, como é que o tempo passa? Voa. A palavra é essa. Você está jantando com o seu namorado, voou. Você está no telefone, 2 horas, passa rápido. Quando a gente está gostando de alguém, amando alguém, sonhando com alguém, o tempo voa. Passa rápido demais. Eu sei que vocês aqui, alguns são da era de namorar via WhatsApp, mas muitos aqui são da era de namorar via telefone, daqueles que rodava, se não orelhão, né? Eu já liguei para minha namorada orelhão, ligou lá de casa, época que telefone valia dinheiro, era considerado como ações, era caro, a conta era cara. E eu lembro que eu passava 2 horas, 3 horas no telefone com a minha esposa, que na minha época era minha namorada. Meu pai e minha mãe brigavam, a conta vinha caríssima. E o pior, irmão, não é você passar 2 horas e meia no telefone. É 2 horas e meia no telefone e meia hora, desliga você. Não, desliga você. Ah, desliga você. Aí eu falava assim, vamos desligar junto? 1, 2, 3, você não desligou. Irmão, incrível, né? O que a gente já fez, apaixonado, namorando. Então a gente, quando está apaixonado, o tempo voa. Outra coisa, quando a gente está apaixonado, todo esforço que a gente faz não parece pesado. Época de conquistar as pessoas, época que você quer namorar, que você quer conquistar alguém para casar, é a época que você pode ver que essa moçada consegue emagrecer. Os meninos estão meio gordinhos, as meninas estão meio gordinhas, mas quando apaixona, dá uma secada, né? Quem é muito magrinho dá uma crescida para poder ganhar, conquistar a pessoa. É a época que o povo consegue emagrecer. Época que está apaixonado, os homens têm a capacidade de tomar banho e escovar o dente todos os dias. É uma coisa incrível, né? Meu filho hoje está com 18 anos, mas quando ele estava com 15 para 16, ele se apaixonou por uma menina da igreja. Irmão, acabou o problema.
Toma banho, Ricardinho. Escova o dente, Ricardinho. Acabou. Tomava 3 banhos por dia, escovava o dente, house na boca para não ter mau hálito, todo arrumadinho, trocava de roupa toda hora. É a fase que o povo emagrece, é a fase que o povo toma banho, escova o dente. As mulheres capricham, né? Se arrumam toda, cinta, sutiãs milagrosos. É a época que as mulheres se arrumam para poder conquistar, impressionar. Aqui nos Estados Unidos, com certeza deve ter também. Lá no Brasil tem um negócio chamado bundex. É uma calcinha, pastor, com preenchimento, que aí fica com o bumbum grande. Então, assim, as meninas compram a calcinha com o bundex. E aí, quer dizer, os meninos vão casar enganados, né? Eles vão acreditar que ele tá lá. E esses dias estava num lugar, a almofadinha da irmã saiu do lugar. Ficou meio torta assim, né? Mas como é que você fala pra irmã, seu bumbum saiu do lugar? Então o povo põe sutiã, põe cinta, arruma o cabelo, põe bundex, e cada um faz o que pode para impressionar, gasta dinheiro, compra bombom, compra flor, janta fora, sem perguntar o preço, né? Nunca vi um rapaz convidar uma moça para comer, primeiro encontro, vamos jantar, não pede nada caro não, viu? Não existe isso, irmão. Se o cara falar uma besteira dessa na primeira noite, a irmã já fala, senti de Deus que não é você, miserável. Não quero nada com você. Então o povo gasta dinheiro, se arruma, faz serenata, dorme de madrugada, conversa até tarde. Você pode observar, quando a gente está apaixonado, o esforço para conquistar, impressionar, não parece pesado. Então você vê o tempo passar rápido e você se esforça e não parece pesado. Por isso que 7 anos pareceram para Jacó como poucos dias. Então Jacó está lá capinando, a Raquel passava, dava um tchau. O Jacó está lá tirando o leite da vaca, da cabra, a Raquel vinha, trazia água para ele, para ela, eles conversavam. À noite estava sentado na fogueira, todo mundo jantando, eles conversavam, batiam papo, e o tempo voou e chegou o dia finalmente do casamento. O Labão convidou um monte de gente para ir para o casamento. Vocês sabem que Israel, gente, uma festa de casamento dura quanto tempo? 7 dias. 7 dias de festa, e aí eles começaram lá a festa de casamento e tal, 7 anos e 7 dias e 7 noites de festa, alegria, noite de núpcias. Penso eu que o Labão fez uma tenda bem isolada de onde tinha fogueira e luz, colocou na barraca blackout total, e finalmente, depois do casamento, Jacó podia ir para a lua de mel, para a noite de núpcias. Entrou Jacó na tenda, claro que ele, ao entrar na tenda, esperando esse tanto de tempo, não foi conversar, foi ter uma noite de núpcias com a sua esposa. Teve lá um momento maravilhoso, dormiu, acordou, e quando ele olhou para o lado, ele viu o Satanás na cama dele. Você pensa que você espera encontrar uma moça bonitinha, arrumadinha, Raquel, né? Quando você olha para o lado, você fala, não, gente, não é possível um negócio desse. Ele deu um pulo da cama, correu no sogro, falou, que isso, rapaz? Você me enganou, trabalhei pela Raquel, você me entregou a vaca braba, eu não queria isso não. E aí, irmãos, ele ficou desesperado com aquele sentimento horrível de que ele foi enganado. Gente, vocês sabiam que 99% das pessoas que casam passam por essa mesma coisa? A gente namora alguém, noiva com alguém, casa com alguém. E no outro dia, preste atenção que para mim e para você, esse no outro dia pode ser literalmente no outro dia, pode ser uma semana, um mês, 3 meses depois. No outro dia,
a gente começa a conhecer a pessoa com quem a gente casou e a gente começa a sentir que a realidade está diferente do sonho. Por exemplo, quem aqui já casou fez uma expectativa sobre o sexo. A Bíblia diz: é melhor casado que ver abrasado. A gente casa, uma das razões é para poder ter uma vida sexual feliz e satisfatória. Então eu vou casar e eu vou com uma expectativa, tanto sobre a primeira noite, lua de mel, como minha vida, como é que vai ser. E muita gente, literalmente, irmãos, na primeira noite, no outro dia já descobre que a realidade foi diferente do sonho. Tem alguns que dizem: não, pastor, a gente casou, nossa vida foi maravilhosa, nossa lua de mel foi maravilhosa, mas aí, lá pelo 10º dia, 15 dias, não sei quantos dias de casado, um de vocês pode ter tido uma explosão dentro de casa. Deu um grito, jogou alguma coisa no chão. É incrível, irmãos, a gente está casado e aí a gente começa a descobrir que a pessoa tem depressão. Eu não sabia, pastor. Eu não sabia que ele ou ela tinha depressão. Eu não sabia, pastor, que ela era bipolar. Eu não imaginava que ele era desorganizado, bagunceiro. Eu não sabia que ela gastava mais do que ganha. Eu não sabia, pastor, que ele era bruto. Pastor, pensa numa mulher aqui na rua, conversa, na igreja ri, cumprimenta. Quando chega em casa fica fechada, travada, cara feia. E aí, irmãos, a gente começa a conviver com a pessoa e a gente vai descobrindo coisas físicas, emocionais, espirituais, financeiras, que a gente só descobre depois que a gente casa. E aí, muitas vezes, a hora que a pessoa é bruta, na hora que ela grita, na hora que ela xinga, na hora que ela reage de uma maneira esquisita, quando ela continua valorizando mais a família anterior do que a nova família, quando ela começa a dar problema na área financeira, quando ele é muito perfeccionista, é muito bagunçado, e quando começam as dificuldades e as brigas, irmãos, nós começamos a ver que o sonho é diferente da realidade. Eu aconselhei um casal, esse cara no Brasil canta, toca, viaja, prega, ministra, conhecido, e eles estavam pensando em separação. Fomos lá ajudá-los, conversar e etc. De repente a esposa vira para mim e disse assim: olha, pastor, conheci esse homem cantando, pregando, ministrando, mas ele não é homem de Deus. Eu pensava que ele era uma pessoa, ele é outra. Aqui em casa não ora, não lê Bíblia, nunca fez um jejum, nunca fez um culto doméstico. Pastor, meus filhos não sabem nada de Deus através dele. Eles sabem tudo de UFC, tudo de time de futebol, mas nada de Deus. Meu marido não é o homem de Deus que eu pensava que ele era. Você está vendo como a gente às vezes está vendo a pessoa na igreja cantando, pregando, fazendo, e a gente imagina uma coisa, sonha uma coisa, e a realidade pode ser outra. Então essa diferença, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a conviver do sonho e da realidade, é que faz muitas pessoas que se casaram ter a mesma sensação que o Jacó teve. Qual foi a sensação do Jacó? Fui enganado, casei errado. E quando uma pessoa se casa e começam as dificuldades, e todo mundo passa por dificuldade, eu passo, Cláudio Duarte passa, o pastor passa, o Josué Gonçalves passa, o Luciano Subirá passa, todo mundo, não tem quem não passe. Não tem casamento nem família perfeita, tira da sua cabeça. Então, quando começam as dificuldades, quando o ferro começa a bater no ferro, como a Bíblia diz, e vai saindo faísca, né? Quando começa o ajuste, conhecer um ao outro, há um grande perigo, que é pensar que casou errado, é pensar que foi enganado, e aí a gente começa a viver uma vida de casamento, irmãos. Muitos, infelizmente, começam uma vida de casamento de sobrevivência. Não há mais sonho, não há mais aquele desejo de viver uma paixão, uma vida feliz, um casamento realizador, não perfeito, mas realizador. Aí a gente começa a sobreviver, e vai empurrando, e vai vivendo, e vai tendo momento bom, momento ruim, ora pensa em separar, ora fala, mas que saco esse negócio, e vai vivendo, e vai passando, e vai vendo onde vai dar esse negócio.
E aí sabe o que acontece com quem já casou? Desiste do sonho. Por isso, a primeira coisa que eu preciso que você faça hoje é: tenha coragem de voltar a sonhar. Fala isso para alguém perto de você. Você tem que ter sonhos. A segunda coisa é assumir a responsabilidade. Queridos, uma das coisas que mais atrapalham a gente a ter sucesso na vida é a mania que a gente tem de colocar a culpa nos outros. Aí, pastor, a ovelha não está bem espiritualmente? A culpa é sua, a culpa é da igreja, a culpa é não sei de quem. Ah, é porque eu moro aqui em Lourdes, se eu morasse lá em Medford, se eu morasse em Brasília, é porque, pastor, aqui é frio, é porque lá é quente demais, é porque, pastor, eu sou branco demais, eu sou negro demais, é porque eu não tive pai, é porque meu pai me bateu. E a gente vai vivendo a vida, irmãos, e tendo dificuldades e problemas, e não cresce, não tem sucesso. Você sabe uma das principais razões de não ter sucesso na vida? É porque a gente tem a mania de transferir a culpa, de colocar pessoas que sejam responsáveis. Eu admiro demais quem tem a capacidade de assumir a responsabilidade, de dizer: eu sou responsável. Olha o que aconteceu com Jacó. Quando ele acordou e ele olhou do lado da cama e viu que não era a mulher dos sonhos dele, era Lia, ele foi colocar a culpa em quem? No Labão. Vamos ver se a culpa é do Labão mesmo? Verso 25 ele diz assim: Labão, você me enganou. Pela manhã, no outro dia, opa, caiu aí, não tem problema. Viu que era a Lia, foi lá e reclamou e brigou, falou para o Labão que era culpa dele. Aí o verso 26, olha lá, por que você me enganou? A culpa é sua, Labão. Disse Labão: não se faz assim na nossa terra, nesse lugar, que se dê a menor antes da primogênita. Diga assim comigo, essa palavra é chave. Fala assim comigo: leis do casamento. Existia uma lei naquela terra. Qual era a lei? Não posso casar minha filha mais nova se eu não tiver casado a minha filha mais velha. Quando Labão falou isso para o Jacó, o que o Jacó respondeu para o Labão? Nada. Por quê? Porque ele viu que o erro era dele de casar sem conhecer a lei. Vamos esticar essa conversa na nossa cabeça? A Bíblia não diz isso. Digamos que o Jacó dissesse assim: poxa, Labão, mas eu não sabia disso. O que o Labão teria dito para ele? Pensei que você sabia. Não é não? Você vai casar nos Estados Unidos sem saber como é que funciona aqui? Você sabia que lá no Japão, quando um casal se separa, eu prego no Japão todo ano, quando um casal se separa e tem filhos, eles vão para o juiz. Ouça aqui, lei do Japão. Chega lá no Japão, quando ele chega no juiz, o juiz nem conversa com a mulher, irmã. Ele olha para o marido e pergunta: você quer ficar com o filho? É ele que decide, não é ele nem a mulher, é ele. É o homem. Você quer ficar com os filhos? Se ele disser sim, não tem conversa. Se ele disser não, também não tem conversa. A mulher: mas eu não quero ficar. Não interessa. Se ele não quer, você vai ficar. Segunda pergunta que ele faz, caso o homem diga: não quero ficar com os filhos. Você quer pagar a pensão? Aí se o marido disser: não quero, o governo vai pagar o aluguel dela e vai dar lá um dinheiro que eu não lembro qual é o valor e vai proibi-lo de ver os filhos. No Japão, se você não paga a pensão, você está proibido de ver os filhos e o governo assume uma certa despesa, mas é ele que decide. Não, eu vou pagar a pensão, então você vai poder ver seus filhos 2, 3 vezes na semana. Aí vai uma brasileira para o Japão, casa com o japonês, tem filho em japonês e resolve separar do japonês. E vai lá para o juiz achando que está onde? No Brasil. E que ela acha que o juiz vai ouvi-la dizer: não, meu pai mora lá em Minas, ele é rico. Pode deixar que eu vou levar meus filhos. Não, ele é louco, esse homem não pode. Ele não vai nem ouvi-la. E se ela arrumar a confusão, vai acontecer o que com ela, gente? Presa. Aí ela vai dizer: mas eu não sabia. Aí o juiz vai dizer para ela o quê? Deveria ter procurado antes de...
Cadê o pessoal que não casou ainda? Procure saber as leis do casamento antes de casar. Por quê? Porque aí você vai colocar a culpa numa situação que tudo que está faltando é você cumprir a lei do casamento. O povo põe a culpa em Deus. Uma mulher chegou para mim e disse: pastor, eu orei e eu jejuei. Por que Deus deixou eu casar com essa miséria? Em outras palavras, a culpa é de Deus. A culpa é do Satanás. A culpa é do pastor. Eu não sei o senhor, mas eu já fui culpado. Uma mulher chegou em mim na minha igreja e falou: o senhor sabia que ele era assim? Não me falou. Eu falei: irmão, nunca fui casado com ele não. Como é que eu ia saber que ele era assim? Não, o senhor sabia que ele era assim. Culpa era minha dela ter problema com o marido, porque o cara era próximo de mim, eu não avisei ela, coisa que eu não sabia de intimidade. Aí se não põe a culpa no marido, no pastor, põe a culpa no sogro. Se não põe a culpa em ninguém, irmão, tem um que não escapa. Quem? O cônjuge, né? Chegar para ele: ô querido, o que está acontecendo? É ela, pastor. O que foi, irmão? É ele. A gente sempre quer arrumar o culpa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser vitória na sua vida ministerial, profissional, pessoal, familiar e conjugal, pare de responsabilizar as pessoas e assuma a responsabilidade. Posso ouvir um amém por isso, gente? Amém. Quem aqui conhece Joyce Meyer? Todo mundo. Foi estuprada, violentada pelo pai por 18 anos. Mas ela não fez isso um motivo para ser fracassada. Ela se tornou a mulher mais poderosa no meio gospel da nossa época. Ajuda com toneladas de comida à África e outros lugares do mundo. Tem livros que abençoam milhares de pessoas, bem casada, filhos de sucesso, uma mulher extraordinária. Por quê? Porque não ficou culpando o pai, a desgraça que viveu. Então, irmão, a gente tem que parar de ficar colocando a culpa no passado, porque foi violentado, porque foi espancado, porque não teve pai, porque não teve mãe. Vamos fazer o que a Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Deixa o passado lá para trás, para você poder ter vitória. Assuma a responsabilidade. Amém? Eu vou falar 3 leis do casamento aqui, não vou entrar. Pastor, eu queria saber mais, tem a mensagem ali. Primeira lei do casamento é para as mulheres. Essa irmã não casou ainda, não é isso, irmã? Então deixa eu te dar uma lei do casamento. Se você quiser mandar na sua vida, não case. Porque a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Casamento, calma que vai chegar a vez dele, irmã. Casamento não é bom, não é dos sonhos, a gente fica botando a culpa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmã que casou, que vai casar. É lei na Bíblia do Deus que inventou o casamento. Deixa eu te explicar, irmão. Tem uma receita. Você recebeu alguma receita na vida de bolo, de pão de queijo, alguma receita? O que acontece se você mudar os ingredientes? Não vai funcionar, vai dar outro resultado, sim ou não? O casamento tem uma receita. Se você não seguir a receita, o resultado vai ser outro. Deixa eu te falar uma coisa. Mulher tem que ser submissa. Está escrito na Bíblia, no grego, no hebraico, no inglês, e a Bíblia não vai mudar nunca. Pode vir feminismo, pode vir o que for machismo, não interessa. Não muda. O problema o que é? O casamento está ruim, tá, pastor? Por quê? Porque você, irmã, enfrenta o marido, bate de frente com o marido, não respeita o marido, enfrenta o marido, quer mandar mais que o marido. Aí você não entendeu. Eu quero dizer que submissão não é a mulher não ter inteligência, capacidade, ela ser subserviente. Submissão não é o homem, fica em pé, a mulher fica, agora senta. Não é isso. Submissão é a mulher entender que a missão dela está debaixo da missão do homem. Os dois têm uma missão, mas a missão dela está debaixo. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Eu sou casado. Eu chego para minha esposa e falo assim: querida, eu estou pensando em vender a casa aqui em Brasília e comprar lá em Goiânia.
Aí ela vira para mim e fala, poxa amor, eu não concordo. Aí eu vou dizer, por quê? Ela vai dizer, olha, porque lá não vale mais, e ela vai falar tudo o argumento dela. Aí ela falou os argumentos dela e eu falei, eu não tinha pensado nisso. E aí a gente chega a um acordo de que não deve vender a casa. Aí eu falo para ela, amor, estou pensando em mudar para os Estados Unidos. Não, eu não concordo. Aí ela vai argumentar comigo, mas ela não vai me convencer. Aí eu vou procurar uma pessoa que mora aqui para perguntar o que você acha. Ele vai me dizer, e ela vai ouvir, e a gente vai conversar. Aí eu convenci ela a mudar para os Estados Unidos. Chegamos a um acordo. Agora eu quero te perguntar, vai sempre chegar no acordo? Não, vai não. Vai ter uma hora que não vai ter acordo. E quando não tiver acordo, alguém tem que decidir. E segundo a palavra de Deus, a lei do casamento na Bíblia, a palavra final, se não houver acordo, deve haver na maioria das vezes. Mas quando não houver acordo, a palavra final é de quem, gente? É do homem. Não acontece, né? Se não acontece, o casamento não é o casamento dos sonhos. Então, a mulher tem que aprender que a parte dela nessa história, que uma das leis do casamento para o negócio ser bom, é ela aprender o caminho da submissão. Homens, a Bíblia diz, mulheres, sejam submissas aos maridos, como a igreja submete a Jesus. Agora preste atenção no detalhe, meu querido irmão e demais casados. O padrão de Deus para a mulher não é perfeito. Por quê? Porque a igreja não é perfeita. A igreja erra ou não erra com Jesus? Erra. Mas o padrão de Deus para o homem é um padrão de perfeição. Porque ele diz assim para o homem, ame a mulher como Cristo. Jesus erra com a igreja? Não. Então, agora vamos segurar a peteca aqui os homens. Porque os homens é o seguinte, esse irmão aqui, ele é um guerreiro, porque isso é raríssimo. Eu acho até que ele teve coragem de falar, porque ele está distante da esposa. Senão ele ia levar uma... né? Mas assim, na maioria dos lugares, 99% das vezes, os homens têm essa sensação. Glória a Deus, quer aplaudir. Obrigado, Jesus fala mesmo. Estão soltando fogos por dentro, não falam. Só ele teve coragem, dos últimos 50 pregações, só ele teve coragem. Por quê? Porque se falar, a mulher... doido. Dá logo, chega pra lá no cara, né? Tá dominado mesmo. Mas aí, eu quero que vocês e o irmão recebam com a mesma alegria que receberam a paulada que a mulher recebeu, a vossa paulada agora. Porque a Bíblia diz, homens, amem suas esposas. Como? E aqui está um segredo. Como? Não vai ter casamento que presta se o homem amar a mulher do seu jeito. À sua maneira. Porque Deus já estabeleceu um jeito de amar a mulher. Qual é? Como Cristo amou a igreja. Já tem um como. Como é que eu faço para amar minha mulher? Do jeito que Jesus amou a igreja. E como é que Jesus amou a igreja? Ele deu a vida pela igreja. Amém. Então eu vou falar uma realidade para vocês do Brasil que vocês vão entender bem. Não é a realidade da América, pelo menos na maioria dos casos, mesmo de vocês aqui brasileiros. Mas eu quero falar da realidade brasileira que você vai conseguir identificar. O que acontece, irmãos? Mulheres enfrentando o marido, batendo de frente, não se submetem. Pode falar o que pensa? Deve argumentar, conversar, orar, mas no final quem tem que decidir, se não houver acordo, é o homem. Não queria que fosse assim? Não, pastor, então não casasse. Não casasse. Agora, o homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja, dar a vida por ela. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Não tem dinheiro para comprar 2 calças jeans. Tem que comprar calça jeans de quem? Da mulher. Mas sabe o que acontece no Brasil? Eu vejo camaradas com a camisa do time de futebol de R$150 e a mulher com as calcinhas furadas no varal. Vou tratar esse livro para ficar minhas pregações. Né? Ele anima.
Brasil, a pessoa tem 2 carros, ela tem um Corolla e um Uno, e quem anda de Uno é a mulher. Tá entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, se vocês têm 2 carros, ou vende os 2 carros e compram 2 carros equivalentes, ou então o melhor carro tem que ser de quem? Segundo a lei do casamento na Bíblia? Dela! Dela! Claro! Você consegue imaginar Jesus andando no melhor carro e deixando a igreja no pior carro? Um homem que deu a vida pela igreja? Não! Quando a gente tem um carro só, quem é que tem que andar a pé? O homem! Se tiver que morrer, quem é que tem que morrer? O homem, irmão! Agora, eu não sei se acontece aqui. Eu não sei se acontece aqui, né, guerreira? Eu não sei se acontece aqui, mas no Brasil, a mulher fala assim: poxa, amor, vamos jantar fora um dia. Tem dinheiro não, tá maluca? Só que gente boa no Brasil que fala que não tem dinheiro para comer fora com a esposa num restaurante bom, a hora que ele encontra um amigo na rua, ele almoça com um amigo. A hora que ele para no sinal, ele pede uma água. Na hora que ele passa na banca, ele pega coxinha, pastel, caldo de cana, e ele joga bola no Brasil terça e quinta e paga 10 para jogar bola e ainda come um churrasco. Mas não tem dinheiro para comer com a mulher. Irmão, se a mulher não se submete, se o marido não ama, o casamento não vai ser dos sonhos. A gente ama do nosso jeito, não respeita o marido, o casamento não presta, a gente quer arrumar um culpado. Agora eu vou jogar uma bomba atômica aqui, pastor. Essa aqui, o senhor vai ter gabinete, me perdoe, se vira, porque eu vou embora daqui a pouco. Turma que não casou ainda, deixa eu dar um conselho para vocês que eu dou desde 1990 e nunca vou parar de dar. O povo pode estar fazendo sexo de 10 na cama. A igreja amanhã pode liberar. Eu vou sempre aconselhar, porque o padrão de Deus é santidade. Amém, gente? Amém. O que eu falo para os jovens quando eu falo para os jovens? Eu falo assim: gente, vocês estão namorando? Estão noivos? Estão. Ouça isso. Não beije na boca. Não beije na boca. Mas por que, pastor? Porque não tem como você beijar na boca de alguém e não ficar excitado. Eu estava num acampamento, a menina falou: pastor, eu beijo na boca do meu namorado e ele não sente nada. Eu falei: então termina esse namoro. Essa coca é fanta, minha filha. Como que eu vou beijar na boca de uma mulher, irmão? Eu não vou sentir nada. Pode fazer sexo antes do casamento, gente? Não pode, é pecado. Sexo é pecado? Só antes do casamento. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. O que é herança? É meu direito. Mas se eu pegar a herança antes da hora, aí ela não é abençoada. Você está entendendo? Então presta atenção. Olha aqui, ó. A gente vai lá e fala assim: não beije na boca, criatura. Por quê? Porque eu conheço o Lucinho, o Nelson, escolhi esperar. Eu trabalhei muitos anos com jovens. Você sabe qual é a estatística de namoros de crentes igual ao de não crente? 90% do namoro do crente é igual ao do não crente. Porque namora igual ao não crente. Fica sozinho, anda de carro sozinho, vai para o cinema sozinho, beija na boca, vai começar a passar do limite, cai em pecado. A gente fala: não beija na boca. O que os meninos fazem? Beija. Fala para não fazer sexo. O que os meninos fazem? Faz sexo. Aí casa. Eu estou em encontro de casais do Brasil, irmãos, todo final de semana quase. Eu viajo todo final de semana. Congresso de casais, encontro de casais, encontro de casais. Gente, agora você vai dar um beijo na sua esposa. Sabe o que todo homem casado faz? Beijo. Não, irmão, agora dá um beijo de língua, agora pode. Agora mete a língua na boca dela. Mas o cara casou, beija de língua? Não. Quer não. Só pode ser o Satanás isso, irmão. Porque você fala para o povo não beijar, o povo... Você fala para beijar? Não beija!
Não, tem gente que não vai em encontro de casais. Não, fica nesse encontro de casais, fica dando beijo, falando de sexo, pô. Aí casou. Agora tem que fazer sexo. Cansou. Enjoou. Deixa eu avisar uma coisa para quem não casou e deixa eu jogar a bomba no colo de quem casou. A Bíblia, não é a Igreja Assembleia de Deus, nem a Batista, nem eu, nem ninguém. A Bíblia, a palavra de Deus, proíbe o sexo antes do casamento e proíbe negar sexo depois de casar. Amém. Glória a Deus. Essa é a bomba. Eu tenho um livro e uma pregação que resolve o problema de quem quer, de quem não quer. É uma resposta. Nunca vi ninguém pregar sobre sexo o que eu prego, dando essa salvação. Tem lá atrás também. Agora presta atenção. Você tem que saber que a Bíblia está escrito que quando você casar, minha amada irmã, está escrito assim: seu corpo não é mais seu, é do seu marido. Acabou. É lei. Não quero, pastor. Não case. A Bíblia diz: não vos priveis um ao outro, quando fala de sexo, 1 Coríntios capítulo 7. Aí o povo casou sem saber as leis. E aí o casamento não funciona, não é bom, não é romântico, não é alegre, não é dos sonhos, e a gente arruma um culpado. Mas você não está fazendo o que a lei manda, o que é a receita. Você não está fazendo a sua parte. Submissão, não está fazendo o que tem que fazer. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, assuma a responsabilidade. Olha para alguém perto de você e fala: responsabilidade. Fala: é sua. E por último, agora é mais para quem já casou. E quem não casou, é para aprender. Você quer ter casamento dos sonhos? Volte a trabalhar. Quando o Jacó chegou no Labão e disse: Labão, ele colocou a culpa no Labão. O Labão mostrou: olha, rapaz, aqui tem leis, etc, etc. O que aconteceu? O Labão fez uma proposta para o Jacó, que é a minha proposta para você hoje, que já é casado. Qual é a proposta? Você quer ter o casamento dos sonhos? Você quer ter a Raquel? Quero. Vai ter que trabalhar de novo. O que o Jacó podia ter dito? Não, já trabalhei 7 anos. Não, pastor, não estou disposto a trabalhar, cansei do casamento, não estou aguentando mais, já fiz muito. Olha para mim, se você não estiver disposto ou disposta a trabalhar, me perdoe, você vai ter que se contentar com a sua realidade. Porque para ter o sonho, vai ter que ter coragem de voltar a trabalhar. Qual é o nosso problema, irmãos? A gente ora antes de casar. Casa e para de orar. Deus, não deixa eu errar. Quem é a pessoa? Gente, ora por mim. Aí casou, ora por dinheiro, ora por emprego, ora por um monte de coisa, mas não ora pelo marido, não ora pela esposa, não ora pelo casamento, não ora pela vida sexual, não ora pela família. Pouca gente ora pelo outro. Qual é o nosso problema? A gente dava atenção, parou de dar atenção. Está namorando, o telefone toca, atende na hora. Fala: oi, o que foi? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Casou, se o telefone toca... Quê? Fala logo, estou ocupado. Tá. Desliga. Parou a atenção. Se a gente está namorando, acontece qualquer coisa, me perdoa. Está perdoado. Casou, parou o perdão. O problema, gente, é que quando a gente está noivo, namorando, a gente trabalha e depois que a gente casa, a gente para de trabalhar. A gente para o respeito,
Você já viu um namorado contando uma piada e a namorada ouvindo? Ela morre de rir. Ai, que linda! Agora vê o marido contando uma piada. A mulher fica do lado assim, ó. Parou o respeito. Parou o romantismo. Parou o cuidado com o corpo. Me perdoa, não vou olhar para ninguém. Eu estava no Rio de Janeiro, irmãos. Prego lá quase todo ano. Aí eu pulei de um ano para o outro para ir nessa igreja de novo. E aí eu tô lá na hora do material conversando. Alguém chegou: pastor, deixa eu te apresentar aqui. Aí me apresentou o rapaz na brincadeira. Eu já conhecia, mas o menino tinha casado, engordou muito. Eu não reconheci. E aí ele falou: sou eu, pastor. Eu falei: rapaz, você engordou demais. Ele: já casei. O que a gente está falando por trás disso? Não preciso mais me cuidar. Isso é verdade? Não é. Tem mulheres que isso é importante, e para homem então, minha irmã, isso é muito importante. Então, se eu quero ter casamento dos sonhos, talvez eu tenha que voltar a me cuidar. Tenho que voltar a trabalhar. Eu tenho que voltar a tomar cuidado com as coisas do dia a dia. Senão, a gente antes de casar, como eu falei, todo mundo arrumado, todo mundo ajeitado, todo mundo bonito. Casa vira uma bagunça, irmão. E todo mundo suado, e feijão na boca. E ninguém, na época do namoro, ninguém arrota, ninguém peida. Casou, vira uma rotação, uma peidação. Vira guerra nuclear. Virou uma bagunça. Tem gente, irmão, que vai pro banheiro, não fecha a porta do banheiro, não. O outro passa e vê. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Ver um homem pelado no vaso é a visão do apocalipse. Ninguém tem que ter essa intimidade, não. Eu preguei em São Paulo, a mulher falou: pastor, meu marido não me chama pra ver ainda. Tá louco? Aí a gente não se cuida, a gente não tem mais educação, a gente não tem mais zelo, tudo fedendo, cair. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem falado, o pessoal antigamente falava muito da mulher depilar o braço, né? Depila o braço. Eu estou vendo mulher com barba, com bigode. Pelo amor de Deus, volte a trabalhar, a se cuidar, a emagrecer, a ser educado, a ter atenção. Gente, casamento dos sonhos dá trabalho. Dá trabalho. Josué, você quer Canaã? Quer. Então você vai ter que se esforçar. Deus não promete Canaã, pega a pessoa e põe lá dentro, não. Deus fala: aquela terra de leite e mel e de maravilhas é sua. Só que você vai entrar, você vai derrubar os gigantes e você vai se esforçar para entrar lá dentro. Eu vou estar com você, vou te ajudar e você vai conseguir. Mas quem derruba o gigante é quem? Eu e você. Tem gente querendo o casamento dos sonhos, entregando na mão de Deus. Deus, faz o meu casamento, o casamento dos sonhos. Não. Ele quer te dar Canaã no casamento, mas você vai ter que trabalhar, se esforçar, vencer os gigantes. Dá trabalho. Tem que vir num culto, como o pastor anunciou, de família. Tem que fazer encontro de casais. Tem que ler livro de família. Tem que ouvir mensagem de família. Tem que entender como é que funciona a cabeça do homem, da mulher, as diferenças. Tem que conversar. Tem que se esforçar. Então, tem pessoas que acharam que o trabalho que elas tiveram de conquista era para a vida toda. Não, querido. Os anos que você trabalhou para conquistar alguém foi os anos de conquista para o casamento. Casou? Volte a trabalhar para tornar a sua realidade o seu sonho. Ele trabalhou 7 anos e casou com uma realidade. Para tornar a realidade o sonho, teve que trabalhar mais 7 anos. Então o segredo é voltar a sonhar, assumir a responsabilidade e voltar a trabalhar. Amém? Amém. Fica de pé no seu lugar. Cozinhar quando não quer cozinhar. Sair quando não quer sair. Gastar quando não quer gastar. Conversar quando não quer conversar. Dá trabalho.
Dá trabalho. Ninguém vai ter casamento dos sonhos, irmãos, dormindo, vendo televisão, na internet o dia inteiro, não quero falar, cansei, desisti. Não vai ter casamento dos sonhos. Casamento dos sonhos dá trabalho. Então eu quero dizer para você, não sei qual é a realidade do seu casamento, mas volte a sonhar. Tenha coragem de voltar a sonhar. E no lugar de ficar colocando a culpa no seu marido, na sua esposa, por mais que ele possa ter ou ela, faça a sua parte primeiro. Assuma a responsabilidade. E volte a trabalhar. Feche seus olhos, por favor.